Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje aprenderemos como trabalhar com planos de fundo de imagem na nossa página. O nosso objetivo da aula de hoje será realizar a criação de uma página como essa. Nós seguiremos um modelo de postagem de blog, para fazer a utilização dos recursos necessários, como o plano de fundos. Veremos também como fixar o nosso plano de fundo para que o conteúdo da página faça rolagem, porém que o plano de fundo permaneça parado. Toda a página pode ser rolada e o fundo não será mexido de lugar. O conteúdo da aula será disponibilizado no Moodle. Além do arquivo HTML, teremos também as imagens que compõem o nosso modelo. Depois que vocês fizerem download do arquivo HTML, vamos abrir ele diretamente no VS Code e iremos analisar o seu código. Observem que dentro do body da página possuímos um cabeçalho. Neste cabeçalho temos uma tag H1 e uma imagem dentro dele. A imagem aponta para o caminho da subpasta. Iremos abrir aqui o painel esquerdo para visualizar. Então a subpasta é a IMG e o arquivo é a logo. No cabeçalho, então, encontraremos o arquivo logo. Seguindo o nosso documento, teremos uma divisão com a class container. Depois iremos falar qual a importância de termos essa class container. Seguido de um article com a class post. Além do article com class post, teremos também uma outra divisão chamada postImage. Dentro do postImage, teremos uma imagem envolta semanticamente pela tag figure. Essa imagem está apontando para o caminho IMG post1. Teremos uma divisão para o conteúdo da postagem. Teremos um botão para que possa ser aberto a postagem completa. E por último teremos o rodapé da nossa postagem, com a class postFooter. O segundo post possuirá também as mesmas tags, somente mudando a imagem, que apontaremos para o arquivo post2, na pasta também IMG. A estrutura da segunda postagem segue a mesma ideia da primeira. Fecharei o painel da esquerda para que tenhamos mais espaço. Observem, pessoal, uma coisa que é muito comum encontrarmos quando trabalhamos com designs de site, com layouts de site, encontrarmos esse texto chamado Lorem Ipsum. Por curiosidade, pessoal, Lorem Ipsum nada mais é do que um texto utilizado para tipografia. Podemos utilizar o posicionamento de letras de um texto real sem que seja necessário você escrever um texto de fato. O VS Code permite que a gente faça a geração desses textos através do comando lorem. Vamos ver na prática. Voltaremos para a primeira postagem e vamos imaginar que houvesse a necessidade de incluir um segundo parágrafo. Neste segundo parágrafo, podemos incluir um texto lorem ipsum através do comando lorem. Lorem seguido da quantidade de palavras que desejamos que este texto tenha. Utilizarei o valor 10. Lorem 10. Logo, será gerado um texto com 10 palavras. Achei importante ressaltar esse recurso para que vocês possam fazer simulações dos layouts de vocês sem a necessidade de ficar escrevendo textos e mais textos. Apagaremos o texto gerado. A exemplo do que nós tínhamos feito no vídeo anterior, no menu navegável, antes de iniciarmos a formatação do nosso documento, iremos garantir que o CSS zere todos os espaços que já vêm por padrão nos arquivos HTML, a chamada técnica reset. Iremos no início da nossa página, incluiremos a tag style. Dentro da tag style, utilizaremos o seletor Coringa e nela removeremos todos os espaçamentos. Margem 0, padding 0. Também incluiremos a propriedade para a remoção de listas, apesar de nesta página não haverem nenhuma lista. List style valor none.
ainda na técnica de reset, iremos remover as características padrões dos links em seus 3 estados iniciais: posição link, visited e active. Criaremos o seletor a:/link, a:/visited, a:/active. Pessoal, recomendo que quem não assistiu o vídeo da aula número 16 assista. Nós vemos essa técnica neste vídeo. Por esse motivo não darei maiores detalhes, já vimos isso no vídeo anterior. Garantiremos que todos os textos ficarão com a cor preta. Eu costumo utilizar o preto 333 porque eu acho muito forte aquela cor 000 que é o preto puro, tá? Mas se vocês preferirem, fica a critério de vocês. Removeremos também o sublinhado dos nossos links. Text Decoration None. Atribuiremos a mesma cor não somente ao link, mas todas as tags. Após o reset, teremos este resultado. Todos os espaçamentos foram removidos e o texto ficou mais uniforme. Agora, pessoal, iremos ver como incluir o plano de fundo da nossa página. Até então, nós somente utilizamos a propriedade Background com a subpropriedade Color. Background Color, onde a gente escolhia uma cor sólida para o nosso plano de fundo. Porém, neste exemplo, gostaríamos de utilizar imagens como plano de fundo. Para isso, ao invés de utilizarmos a propriedade Background Color, utilizaremos a propriedade Background Image. Iremos aplicar o plano de fundo à nossa tag Body. Após esse seletor, criaremos a tag Body com a propriedade Background Image e então informaremos o local do arquivo. O local do arquivo deve estar dentro da propriedade URL. Dentro de URL, informaremos o caminho da imagem entre aspas. Apontaremos para a imagem da subpasta img-background. img-background. Vamos salvar e observar o resultado. Quando nós utilizamos uma imagem como plano de fundo, por padrão, o CSS irá reproduzir essa imagem quantas vezes forem necessárias para que seja realizado o preenchimento de fundo. Para garantir esse resultado que vocês visualizam na tela, é importante que a imagem permita a replicação indefinidamente. Para utilizarem imagens neste tipo, procurem imagens no Google com o nome Seamless. Seamless, que seriam imagens que não possuem divisão entre elas. Se o nosso objetivo fosse colocar a imagem no plano de fundo, porém sem a repetição, poderíamos utilizar a propriedade Background Repeat. Background Repeat. Para nossa finalidade já está correto, mas vamos ver como é que funciona a propriedade Background Repeat caso vocês queiram reproduzir com outros planos de fundo. Propriedade Background Repeat. E aí nós teremos as seguintes opções. Podemos utilizar o valor repeatx para reproduzir essas imagens somente para a lateral. Podemos também utilizar o valor repeaty para a reprodução vertical dessas imagens. Ou então, podemos garantir que não haja repetição alguma na imagem. Propriedade noRepeat. Iremos salvar e visualizar o resultado. O posicionamento da imagem ficará alinhada à esquerda e à parte superior da página. Neste exemplo, colocarei o posicionamento top right. Background position top right. O resultado reproduzido será este. Coloquei essas propriedades somente para simulação. Para o nosso exemplo atual, somente informando a imagem será o suficiente. Iremos apagar, então, essas duas propriedades. Porém, pessoal, observem que o nosso fundo irá rolar
junto com o conteúdo, conforme eu utilizo a barra de rolagem do navegador, o meu plano de fundo acompanha. O controle do plano de fundo parado ou para que ele ande com o conteúdo, faremos através da propriedade Background Attachment. Background Attachment. Com Background Attachment, teremos a opção fixa ou scroll. O padrão é scroll, que é o que já está acontecendo. Ela está rolando junto com o conteúdo. Para que ele fique parado, utilizaremos o valor fixed. Agora, o plano de fundo permanece parado e o que se movimenta é o seu conteúdo. Lembrando, pessoal, o Background Attachment não fará muito sentido se vocês utilizarem uma cor sólida. Como não há diferença nos tons de uma cor sólida, a gente não percebe muito a diferença se utilizarmos o padrão Attachment com Fixed ou Attachment com Scroll. Fará mais sentido se utilizarmos imagens ou então planos de fundo com degradê. Agora, pessoal, iremos começar a formatação do nosso cabeçalho. Por enquanto, o cabeçalho possui apenas uma imagem. Como essa imagem não tem o fundo transparente, para que não fique feio, irei reproduzir essa cor também ao plano de fundo do meu cabeçalho. Eu deixei essa imagem para que vocês percebam as diferenças entre os formatos. No formato JPEG, nós não conseguimos incluir plano de fundo transparente. Se vocês fizerem a edição da imagem e salvarem no formato JPEG, automaticamente será incluída a cor do plano de fundo branca. Para utilizarmos planos de fundo com transparência, devemos optar por outros formatos. Podemos utilizar o formato PNG, que aceita fundo transparente, ou então podemos trabalhar também com o formato SVG, que é um padrão de imagens vetoriais compatíveis com o nosso navegador. Incluiremos a cor do plano de fundo branco ao nosso cabeçalho. O nome do nosso cabeçalho é main header, hashtag main header. Propriedade background color, branco, hashtag FFF. Pessoal, nossas imagens se comportam como textos em relação a alinhamento. Então, se houver a necessidade de colocarmos uma imagem centralizada, nós faremos da mesma maneira como se estivéssemos fazendo um texto centralizado. A propriedade que controla o alinhamento dos textos é a propriedade Text Align. Text Align. Propriedade Text Align aceitará 4 possíveis valores. Podemos fazer o alinhamento alinhado à esquerda, esse já será o valor padrão da propriedade, opção Left. Podemos realizar o alinhamento à direita, opção Right. Podemos utilizar o alinhamento centralizado, opção Center. E podemos também utilizar o alinhamento justificado, onde nós garantiremos que as duas margens do nosso texto ficarão alinhadas. Para conseguir realizar o alinhamento do nosso texto de maneira justificada, o navegador, sempre que houver um espaço muito grande no final, ele vai derrubar isso aí para a próxima linha. E esse espaço que ficaria vazio se estivesse alinhado à esquerda, ele compensará aumentando o espaço entre as palavras. A mesma ideia que ocorre em editores de texto, como o Word. Para mudarmos o alinhamento, incluiremos tag Text Align, opção Center. Lembrando, pessoal, Text Align, a propriedade Text Align funciona somente para textos, imagens, links, elementos que se comportam como um texto. Nós não conseguiremos fazer a propriedade Text Align Center se você quiser alinhar um bloco ao centro. Para isso vai haver uma outra técnica que nós já vamos falar daqui a pouco. Além de alinharmos nossa imagem, para que haja uma melhor separação do cabeçalho para o nosso conteúdo, incluiremos uma borda na parte inferior do nosso cabeçalho. Propriedade border com o sufixo bottom.
incluiremos uma borda de 1 pixel sólida cor #DDD. Por enquanto, nossa página estará da seguinte maneira. Além dessas configurações, gostaríamos de garantir que, quando rolássemos a nossa página, nosso cabeçalho ficasse fixo, ele não saísse do lugar, para que a logo do site fique sempre em evidência. Para fazermos isso, precisaremos mexer no posicionamento do nosso elemento. Para garantir que o nosso elemento sempre estará visível na tela, utilizaremos o posicionamento fixo. Não confundam, temos o plano de fundo fixo e temos o posicionamento de objetos fixos. Posicionamento de objetos fixos são feitos através da propriedade Position. Posicionamentos de planos de fundo fixos são feitos através da propriedade Background Attachment Fixed. Não confundam. Para garantir que o nosso cabeçalho sempre ficará sendo exibido na tela, iremos utilizar a propriedade Position com o valor Fixed. Uma vez que vocês utilizem Position Fixed, o nosso elemento não faz mais parte do fluxo dos outros elementos. O fluxo natural é começo e fim de um elemento. Acabou, começa o próximo. Acabou, começa um próximo. Acabou, começa o próximo. Quando nós utilizamos a Position Fixed, ele não faz mais parte dessa pilha. Por esse motivo, ao salvarmos, vamos observar que a primeira imagem que começava exatamente abaixo do nosso cabeçalho ficará posicionada atrás dele. É como se estivéssemos colocando nosso objeto numa nova camada. E além dele sair do fluxo natural, ele deixa de herdar a característica que os elementos HTML ocupam 100% da página. Ele vai ficar como ficam as tags de spam, as tags de link, as tags de imagem, que fica somente do tamanho necessário para comportar o seu conteúdo. Para garantir que o elemento permaneça com o tamanho total da nossa página, agora nós devemos informar explicitamente a largura com 100%. Propriedade width com o valor 100%. O resultado será este. Ao rolar a página, iremos perceber que o nosso cabeçalho sempre ficará na mesma posição. Além disso, pessoal, para garantir que nenhuma outra margem ou pad influencie no nosso posicionamento do cabeçalho, vamos fixar para que o começo do nosso elemento fique sempre no topo da página. Quando utilizamos posicionamento fixo, podemos configurar aonde será realizado esse posicionamento em relação às bordas do nosso navegador. A exemplo das outras propriedades, teremos a parte de cima através do valor top, a parte de baixo através do valor bottom, a parte direita através da propriedade right e a parte esquerda através da propriedade left. Iremos fixar o valor em top 0. Observem, pessoal, que como o nosso elemento saiu do fluxo original da página, o próximo elemento que estava abaixo dele, que era a tag main, não mais irá começar após o seu término. E sim, ele simplesmente ignorará o elemento. Por esse motivo, ele está começando como se não houvesse elemento algum, para que todo o restante do conteúdo fique exibido inicialmente somente após o final de main header. Para isso, iremos incluir a propriedade margin top na nossa tag main. Incluiremos o seletor da tag main com o atributo margin top 130 pixels. Vocês podem ir fazendo e ir testando para ver se atingiu os valores desejados. Agora que concluímos o processo de configuração do nosso cabeçalho, o nosso próximo passo será realizar a configuração do restante da nossa página, ajustando a largura máxima do nosso conteúdo, assim como garantindo que este conteúdo será colocado no meio da página. Além disso, veremos como trabalhar com os cantos arredondados aos nossos elementos e realizaremos a formatação do nosso texto. Diferente do alinhamento do texto, que para o posicionamento centralizado nós podemos utilizar simplesmente a propriedade Text Align Center,
Quando desejamos fazer o alinhamento central de elementos, precisaremos utilizar margens automáticas nas laterais. Iremos incluir a configuração da class Container, aonde nessa class nós iremos especificar que a largura máxima dos elementos serão de 600 pixels de tamanho. Ao fazer isso, observamos que todos os nossos elementos permanecem com o tamanho máximo de 600 pixels, porém, todos eles permanecem alinhados à esquerda da nossa página. Para garantir o alinhamento central destes blocos, utilizaremos margens automáticas nas laterais. Atributo margin, propriedade top e bottom, iremos deixar sem os espaçamento, e nas laterais utilizaremos o valor alto. Quando utilizamos o valor alto nas laterais, ele colocará a diferença do tamanho do elemento para o tamanho da página aplicado igualmente dos dois lados, gerando assim a centralização do nosso bloco. Feito isso, todo o nosso elemento estará centralizado. Agora, iremos fazer a configuração das nossas postagens, que foram atribuídos aos elementos através da class Post. Iremos fazer que todo esse elemento fique com o plano de fundo na cor branco. Iremos fazer a configuração da class Post, incluindo plano de fundo background color na cor branco. #FFF. Ainda nessa nossa class, iremos garantir que haja arredondamento nos cantos. Propriedade border radius, valor 15 pixels. A exemplo das outras propriedades, vocês podem ir simulando valores diferentes para verificar como ficará a aparência do nosso elemento. Ao salvarmos, perceberemos que a parte superior aonde nós possuímos a imagem não realizou o arredondamento. O arredondamento ocorreu somente na parte de baixo do elemento. A imagem não permitiu que os cantos fossem arredondados. Para isso, devemos garantir que a imagem também possui os seus cantos arredondados. A imagem está dentro da class PostImage. Alteraremos a classe PostImage e o elemento IMG que está lá dentro. Iremos incluir a configuração da class Post-Image, onde mexeremos na tag HTML IMG. A exemplo das outras propriedades, como margin e padding, onde ao fornecermos um valor, incluímos todos os lados com o mesmo espaçamento, a propriedade border radius trabalha de maneira parecida. Mas ao invés de entendermos que os quatro lados é a parte de cima, a parte de baixo, esquerda e direita, vamos entender que os cantos são as partes a serem arredondadas. O primeiro canto a iniciar o arredondamento é o canto superior esquerdo. Canto superior esquerdo. Na sequência, o valor será o do canto superior direito, depois canto inferior direito e por último canto inferior esquerdo. Utilizaremos a propriedade border radius para que haja arredondamento somente na parte de cima da nossa imagem. Então iremos garantir que o primeiro valor será de 15 pixels, aonde será afetado o canto superior esquerdo. Na sequência, também 15 pixels para informar o valor do canto superior direito. Não iremos arredondar o canto inferior direito. Não iremos arredondar o canto inferior esquerdo. Ao salvar, enxergaremos o seguinte resultado. Aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer mais um ajuste, porque enquanto na primeira imagem a gente consegue observar que ela já ocupa o tamanho de 600 pixels que nós especificamos, a segunda imagem ela é menor. E aí fica faltando um espaço, acaba ficando um pouco esquisito. Então nós iremos forçar para que todas as imagens das postagens ocupem 100% do espaço disponível. Atributo width com valor 100%. Agora sim, a imagem ocupa
todo o espaço disponível do seu elemento pai. Agora, pessoal, iremos utilizar fontes diferenciadas, tanto para o título da postagem, para o seu conteúdo. Para isso, utilizaremos o Google Fontes. Neste exemplo, utilizaremos as fontes Oswald, utilizaremos a fonte Oswald regular, e também utilizaremos a fonte Source Sans Pro. Source Sans Pro. Incluiremos a fonte regular e a fonte regular itálica. Observaremos as nossas fontes selecionadas e o Google Fonte irá gerar um código de importação para ambas. Utilizaremos a opção Import. Incluiremos na parte de cima do nosso CSS nas postagens, utilizaremos a fonte Source Sans Pro e no título das postagens utilizaremos a fonte Oswald. Para alterar o título das postagens, iremos alterar a class Post Content com a tag H2. Post Content H2. O resultado será este. Mais uma vez, pessoal, como nós já tínhamos realizado esse processo no vídeo anterior, eu realizei de forma rápida para que a gente não perdesse muito tempo. Se ficarem com dúvida, não deixem de assistir a aula 16. Agora, iremos mexer no alinhamento dos títulos e no alinhamento da postagem. Iremos garantir que, por padrão, o alinhamento da nossa postagem será justificado. Text Align, valor Justify. O título da nossa postagem gostaríamos que fosse centralizado. Propriedade Text Align, valor Center. Lembrem-se, pessoal, da questão de herança. Quando nós atribuímos o alinhamento justificado à class Post, que é o alinhamento como um todo, o título, que até aquele momento não tinha sido especificado com nenhum valor de alinhamento, herdou a característica justificado. No momento que nós viemos e colocamos um valor específico para H2, aí ele deixa de herdar e passa a sobrescrever o valor com o novo alinhamento informado. Vamos garantir também que o nosso título não fique muito próximo nem da nossa imagem e nem do nosso texto. Utilizaremos a propriedade Margin somente com os espaçamentos em cima e embaixo. 20 pixels já será o suficiente. A próxima propriedade que iremos alterar refere-se à formatação do nosso texto. Observem que as linhas do nosso parágrafo da postagem estão muito próximas uma da outra. Para garantir que a gente consiga realizar o espaçamento entre linhas, nós iremos utilizar uma propriedade chamada Line Height. Line Height controla qual é o espaço que fica entre a base de um texto e a base do texto da próxima linha. Esse ajuste será feito pela propriedade Line Height. E antes de especificarmos um valor, vamos falar sobre uma unidade de medida que ainda não tínhamos utilizado. Até então utilizamos as unidades de medida pixel para controle de valores absolutos e a unidade de medida percentual para valores relativos ao tamanho da nossa página. Apesar de podermos utilizar unidades de medida absolutas de pixel ou unidades de medida absolutas percentuais para textos, não é a unidade de medida mais usual de se utilizar. Isso porque os pixels variam de acordo com o dispositivo que está sendo utilizado. Por padrão, nossas fontes ocupam 16 pixels de tamanho. Esses valores podem ser diferentes se vocês estiverem utilizando
um navegador no celular. Para garantir que iremos utilizar o tamanho de uma fonte padrão do navegador, utilizaremos a unidade de medida EM. Um EM refere-se ao tamanho padrão da altura do texto do nosso dispositivo. Para que nós conseguimos fazer o espaçamento de 1,5 ou 2, parecido com o que nós utilizamos em programas de edição de texto como o Word, podemos utilizar o valor em EMs fracionados. Então o valor 1.5 se refere a 1 vezes e meia o tamanho da fonte padrão do nosso navegador. Aumentaremos o espaço colocando o valor de 1.5. O valor EM irá sofrer alterações caso vocês definam que o font size da sua página não seja o padrão do navegador. Se, ao iniciarmos o nosso documento, especificarmos um valor diferente de font size, o valor de 1 EM ficará atrelado a este novo valor. Por exemplo, definimos o tamanho da nossa fonte, ao invés de 16 pixels para 30 pixels, o valor de 1.5 EM será 45 pixels, não mais 24. Lembrando que 24 eu peguei o valor de 16 pixels mais a sua metade, que são 8. 16 mais 8 são 24. Então, quando nós colocamos nesse momento o valor de 1.5 EM, na verdade nós estamos reproduzindo 24 pixels de tamanho. Iremos agora fazer a configuração do nosso link. Iremos começar afastando o link do restante do nosso conteúdo. Iremos mexer na class Post Button. Iremos espaçar na parte externa com 20 pixels de distância. E para garantir que o texto será centralizado, utilizaremos a propriedade Text Align Center. Com isso, realizamos a configuração do div aonde contém o nosso link. Agora, queremos incluir uma borda não ao redor dessa div, mas sim ao redor somente do link. Iremos incluir a class PostButton mexendo somente nos links. .PostButton, alterando os links, tag A. Incluiremos uma nova borda de 1 pixel contínua. Utilizarei a cor Orange. Além disso, aumentaremos o espaço interno desse link, em cima e embaixo com o valor de 10 pixels e nas laterais com o valor de 30 pixels. O botão ainda está muito próximo. Aumentarei um pouco mais esse espaçamento, de 20 para 40. Agora acho que ficou um pouco melhor. Queremos fazer também que quando passemos o mouse em cima desse link, ele mude a sua cor. Para isso, utilizaremos o quarto estado do link, Hover. Incluiremos então a class ss.PostButton tag A no estado Hover. Quando o mouse passar em cima do link, iremos mudar a sua cor para laranja e a sua letra para a cor branca. Propriedade Background Color Orange e a cor White. Vamos observar. O problema agora, pessoal, é que eu estou achando que está muito rápida essa mudança de cor do link de branco para laranja. Eu consigo controlar a velocidade que essa mudança ocorrerá através da propriedade Transition. Porém, a propriedade Transition não deve estar na posição Hover, e sim na posição original do link. Voltaremos na configuração anterior e incluiremos a propriedade Transition. Na propriedade Transition, nós podemos dizer qual é a propriedade que será afetada. No nosso caso, escolheremos que todas as propriedades sofrerão esse atraso. Digitaremos, então, a palavra all. Todas as propriedades serão impactadas. Para garantirmos quanto tempo será a duração de mudança de um estado para o outro, podemos informar esse valor em segundos. Iremos dizer que demorará 1 segundo para que a mudança ocorra. Digitaremos o valor 1 com o prefixo S. 1 segundo. Vamos ver o que aconteceu.
Agora, essa mudança já é bem mais lenta. Confesso que eu achei até um pouco lenta demais agora. Podemos utilizar valores fracionados menores do que 1. Nesse caso, vamos diminuir ainda mais, para 0,5. O efeito será mais rápido do que agora, porém bem mais lento do que é o padrão do navegador. Voltaremos no nosso VS Code e incluiremos o valor 0,5. Agora iremos testar e ela já vai ficar bem mais rápida. Estamos na nossa reta final, pessoal. Vamos agora fazer a configuração do rodapé da postagem e depois incluiremos a sombra ao redor de cada postagem. Incluiremos a propriedade .postFooter, a classe que foi utilizada para a inclusão dos nossos rodapés. Diremos que no nosso rodapé possuímos uma borda na parte superior, um pixel contínua, valor DDD, e com o texto itálico, font style, valor italic. Pessoal, observando o nosso resultado, percebemos que ficou ainda tudo muito colado. Faltou darmos um pouco mais de espaçamento no conteúdo da nossa postagem. Voltaremos no conteúdo da postagem e aonde nós tínhamos definido a propriedade line_height com o valor de 1.5, incluiremos também um espaçamento interno de 20 pixels, assim como no nosso rodapé incluiremos um espaçamento interno, margem de 20 pixels, para que a linha superior ao rodapé não comece na borda externa, ela dê uma recuada. E incluiremos também um padding bottom no nosso rodapé para que a gente tenha um certo espaço em relação ao final do nosso bloco. Padding bottom, valor 20 pixels. Margens somente nas laterais, para que a nossa linha do rodapé não comece na extremidade da nossa caixa. Para garantir que haverá um espaço entre as postagens, aumentaremos a propriedade Margin Bottom no Class Post. Aumentaremos a propriedade Margin Bottom para o valor de 30 pixels. Margin Bottom 30 pixels. Para finalizarmos, incluiremos uma sombra ao redor da caixa de postagem. Propriedade Box Shadow com os valores 0,015 pixels. E este será o resultado.